A arte do futebol desolada e a malandragem de um Joss. As Copas do Mundo dos anos 80 foram as mais dramáticas e geniais. Em 82, o time que jogava o futebol mais bonito do planeta foi destruído por um cara que quase foi proibido de jogar futebol. E em 86, um único homem decidiu quebrar as leis da física, da honestidade, para se transformar em uma divindade. É sobre essa década maluca que vamos falar agora. Essa é a história das Copas. A Copa de 1982 na Espanha vinha com uma novidade histórica. Pela primeira vez, 24 seleções disputavam o torneio. Mas honestamente, o mundo só queria ver duas coisas. A primeira era a atual campeã, a Argentina, que agora trazia ao mundo um jovem gênio de 21 anos com a camisa 10. Ele era Diego Armando Maradona. Mas a segunda era uma verdadeira obra de arte em movimento. O Brasil de 1982, talvez uma das melhores seleções da história, sob o comando do grande treinador Tele Santana. Aquela seleção não jogava futebol, ela desfilava. Zico, Sócrates, Falcão, Toninho Cerezo era o chamado futebol arte. Eles entraram na Espanha como os favoritos absolutos, encantando o mundo a cada goleada, a cada jogo. O título parecia uma questão de tempo. Ninguém, absolutamente ninguém, conseguia ver como parar aquela máquina de jogar bonito. Até que o destino colocou no caminho deles uma seleção desacreditada e um atacante que estava no fundo do poço. Enquanto o Brasil brilhava, a Itália fazia uma campanha vergonhosa. Classificou-se para a segunda fase, sem vencer sequer um único jogo. Foi 3 empates magros. E o pior, o atacante principal deles, Paolo Rossi, parecia uma sombra em campo. Ele havia voltado de uma suspensão de 2 anos por envolvimento em um suposto escândalo de manipulação de apostas e resultados lá na Itália, e a imprensa colocava ele como o jogador a ser cortado. Ele era o vilão da nação. E aí veio o dia 5 de julho de 1982, o estádio do Sarriá. O Brasil precisava apenas de um empate para avançar, mas o futebol não liga para o favoritismo. Em uma tarde inspirada pelos deuses do futebol, Paolo Rossi ressurgiu dos mortos. Ele não marcou um, não marcou dois, ele marcou 3 gols contra a defesa brasileira. O Brasil de Tele Santana, que encantou o mundo, perdeu por 3-2. A arte estava morta. Rossi, o homem que quase não foi para a Copa, virou herói nacional. Ele destruiu o Brasil, passou pela Polônia e na grande final contra a Alemanha Ocidental marcou mais um na vitória por 3-1. A Itália era tricampeã mundial e Paolo Rossi se tornou o maior jogador e artilheiro daquela Copa. Uma redenção impossível que deixou o Brasil chorando as maiores lágrimas da sua história. 4 anos depois, o mundo se preparava para a Copa de 1986. E se você acha que a polêmica ficaria só dentro de campo, os bastidores dessa Copa foram um verdadeiro teste de sobrevivência. Originalmente, a Copa de 1986 deveria acontecer na Colômbia, mas o país sul-americano enfrentava uma crise econômica devastadora, problemas sociais tão graves que o governo colombiano colocou: simplesmente não tem dinheiro, não vai ter Copa. Foi a primeira e a única vez que um país desistiu de sediar a Copa após ser escolhido. A FIFA precisava de um salvador e escolheu o México, mas o destino parecia não querer essa Copa. Apenas 8 meses antes do torneio começar, um terremoto catastrófico de magnitude 8 atingiu o México. Mais de 10 mil pessoas perderam a vida e a infraestrutura do país foi devastada. O mundo inteiro achou que a Copa seria cancelada, mas um esforço heróico e de pura paixão pelo esporte, os mexicanos reconstruíram o que perderam e gritaram para o mundo: o México está de pé e vai receber a Copa do Mundo. A bola ia rolar e os favoritos eram muitos. A França, do brilhante Michel Platini, a sempre perigosa Alemanha Ocidental, e uma Argentina liderada por um homem com uma missão de vida. 22 de junho de 1986, quartas de final, Argentina contra a Inglaterra. Esse não era apenas um jogo de futebol. 4 anos antes, Argentina e Reino Unido se enfrentaram na sangrenta Guerra nas Malvinas, onde centenas de jovens e soldados argentinos perderam a vida. Esse era o clima do Estádio Azteca, uma guerra de geopolítica disfarçada de futebol. Os jogadores argentinos entraram em campo sabendo que precisavam vingar seu povo.
e que Diego Maradona fez naquele dia desafiou a lógica humana em um intervalo de apenas 4 minutos. Aos 51 minutos de jogo, após um balão rebatido, Maradona, com seus 1,65 de altura, saltou contra o goleiro inglês Peter Shilton, de quase 1,85. Diego usou a mão esquerda para desviar a bola para o fundo da rede. Os ingleses enlouqueceram, mas o juiz validou. Anos mais tarde, Maradona diria que o gol foi marcado um pouco com a cabeça de Maradona e um pouco com a mão de Deus. Nascia ali a lenda da Mano de Deus. Mas o futebol pune os trapaceiros, certo? Não se você chamar Diego Armando Maradona. Apenas 4 minutos depois, Maradona recebeu a bola ainda no campo de defesa, girou, deixou o primeiro inglês para trás, acelerou, deixou o segundo, o terceiro, invadiu a área, driblou o goleiro Peter Shilton e empurrou para a rede. O gol mais bonito de todos os tempos. No mesmo jogo, Diego mostrou o lado malandro e o lado divino. A Inglaterra estava eliminada. A final colocou frente a frente a genialidade argentina contra a frieza implacável da Alemanha Ocidental. A Argentina abriu 2-0 e o título parecia garantido. Mas os alemães nunca desistem. Em apenas 6 minutos no final do segundo tempo, a Alemanha empatou o jogo em 2-2. O drama era absoluto. A prorrogação parecia inevitável e a Argentina estava psicologicamente destruída. Foi quando o gênio apareceu de novo. Ele, que foi muito marcado durante todo o jogo, conseguiu, mesmo cercado por 3 alemães no meio do campo, Maradona deu um passe de primeira, milimétrico, deixando Jorge Burruchaga cara a cara com o goleiro. Gol, 3-2. A Argentina era bicampeã do mundo. Diego Maradona não apenas venceu a Copa, ele a carregou nas costas. Ele se tornou definitivamente um deus na Argentina. Os anos 80 provaram que o futebol é extremamente generoso com quem quer vencer a qualquer custo. Mas e o nosso futebol arte? Calma, pequeno gafanhoto. Ele ia ter que esperar até a próxima década para ressurgir das cinzas. Mas isso é assunto para o nosso próximo episódio, onde vamos entrar nos anos 90. A era das Copas mais defensivas, das disputas de pênalti dramáticas e de uma nova dinastia que estava para seguir. Se você também é apaixonado por história, se inscreve aqui embaixo para não perder o próximo capítulo dessa saga. E aqui em cima no card temos os episódios das outras décadas. Nos vemos nos anos 90. Até mais!